Salmo de número 73, diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar, e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles, e bebem suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido, e todas as manhãs sou castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os faz cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Como ao sonho, quando se acorda, assim o Senhor ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava amargurado e no meu íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para comigo era a de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destrói todos os infiéis, mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Amém? Este é um salmo da família de Asaf, da tribo de Levi. Asaf, ele era um dos líderes da música, e ele foi instituído por Davi. Para os irmãos só terem uma ideia, a tribo de Levi era a única tribo de Israel que não tinha direito à terra. Quando o povo de Israel entrou em Canaã, a cada tribo de Israel foi dada uma porção de terra. A tribo de Judá, olha, vai ganhar essa parte aqui. Aqui vocês vão poder plantar, construir suas casas. A tribo de Manassés, vocês vão ter esse pedaço de terra aqui. A tribo de Efraim, vocês vão ter esse outro pedaço de terra. A tribo de Benjamim, cada parte foi dividido entre as tribos, com exceção da tribo de Levi. Deus diz: para a tribo de Levi não vai haver porção de terra para eles. Eles não vão ter herança, sabe por quê? Eu serei a herança deles. Já pensou, irmãos? Eu serei a herança desse povo, desta tribo. Eles serão meus e eu serei deles. E este salmo foi escrito por um levita. Asaf era da tribo de Levi, e ele está em crise. E ele escreve este salmo, lembrando que os salmos são cânticos. Ele escreveu isso aqui para cantar na igreja, para cantar no culto.
Ele escreveu algo para ser cantado. Ele escreveu sobre sua crise, aquilo que ele estava passando. E em primeiro lugar, ele vai nos mostrar o que o levou à crise. Em segundo lugar, as consequências desta crise. Em terceiro lugar, como ele recuperou-se da crise, como que ele superou a crise. E em quarto lugar, o que mudou nele depois da crise? O que mudou na vida dele depois da crise? Então vamos à introdução do Salmo, versículo 1 e o 2. Ele diz: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco eu não escorreguei. O que ele está dizendo? Olha, Deus é bom para Israel, mas quanto a mim, eu quase abandonei tudo. Eu quase deixei a igreja. Eu quase deixei o culto. Eu quase abandonei meu ministério. Porque o ministério dele era no templo. Ele trabalhava no templo. Ele era um levita. Ele fazia parte da música. E o que levou Asaf à crise? Número 1. Por que ele estava assim? Por que ele quase saiu da igreja? Por que ele quase abandonou tudo? O ministério, abandonou a palavra de Deus? Número 1, ele teve inveja dos ímpios. Ele começou a olhar os seus irmãos das outras tribos, e ele viu lá, pô, aquele lá não vai no culto, aquele lá não lê a Bíblia, e olha a casona que ele está, meu, trocou de carro, ele não dá o dízimo, olha como ele é abençoado, e tem mais, ele trai a esposa dele, e os filhos dele estão tudo com saúde, tem Unimed. Ele entrou em crise, ele falou: eu estou todo dia aqui no templo, trabalhando para o Senhor, eu entreguei a minha vida para o ministério. Versículo 3: pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade de quem? Dos ímpios. Ímpio é todo aquele que comete impiedade. O que Asaf observou na vida dos ímpios? O que ele observou na vida deles? Que eles não têm problema de saúde. Versículo 4. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Olha, a mulher do meu vizinho fez aplique, cabelo bonito. Ele não sai da academia, os exames dele dá tudo redondinho, não tem colesterol, não tem triglicérides, e ele toma cerveja todo dia, ele apronta, ele não sai do bar, ele fuma, e olha como que ele está com saúde, o corpo dele é saudável, é forte, ele não tem compromisso com Deus, ele não vai nos cultos. Ele olhou para isso e falou: gente, será que adianta tudo isso? Outra coisa que ele observou na vida dos ímpios: os ímpios não passam por calamidades. Versículo 5: não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Eles não partilham do que? Das canseiras dos mortais. Ele está dizendo assim, ó, sempre no final do ano, eles têm uma viagem boa, para Porto Seguro, Porto de Galinhas. Eu tenho que vender as férias. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Eu estou contextualizando para vocês terem uma ideia. O que estava acontecendo com Asaf. Agora eles direto, olha, eles fazem pacote de viagem, os filhos deles vão para a Disney, eles relaxam o estresse deles com viagens, eles não partilham das canseiras dos mortais. Nós não, nós trabalhamos de sábado a sábado, o único dia que eu tenho de folga é domingo, ainda eu tenho que trabalhar na igreja, eu estou no culto, estou ali trabalhando. Agora
Meu vizinho vai uma vez por ano no culto, tem saúde, sempre tem uma viagem boa, e outra, não são afligidos como os outros homens. Sabe o que ele quer dizer? Quando acontece uma catástrofe na cidade, a casa dele fica imune. Já viu enchente em casa de rico? Não tem. Quando chove, tem aquelas enchentes, é só casa de pobre. Ele está dizendo, olha, eles são livres das calamidades. Em terceiro lugar, são arrogantes e ainda abusam dos mais fracos. Versículos 6, 7 e 8. Por isso o orgulho lhes serve de colar. Eles são orgulhosos e eles exibem o orgulho deles. Eles põem o orgulho como se fosse um colar. Se vestem de violência, são violentos. Do seu íntimo brota a maldade. Eles estão sempre fazendo coisa errada. Os que são empresários maltratam seus funcionários. E se dizem parte do povo de Israel. Se dizem crentes. Da sua mente transborda maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. E em sua arrogância ameaçam com opressão. Além de eles não terem compromisso com Deus, eles maltratam as pessoas, eles zombam dos mais fracos, daqueles que são mais pobres que eles, daqueles que são pobres, e não só zombam dos fracos, eles zombam de Deus. Versículo 9 e o 11. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento Altíssimo? Eles dizem, olha, isso aí não vai dar nada, Deus não vai fazer nada, Deus é bom. Outra, Deus nem está vendo isso aqui que a gente está fazendo. Eles zombam de Deus, da santidade de Deus. E o pior de tudo, eles são admirados pelos outros. Não é isso que a gente vê na nossa sociedade? Outro dia, um dos homens mais ricos do Brasil, que agora não é mais rico, ele disse que ele estava andando na rua, um homem o abraçou e disse, olha, e começou a chorar. Você não sabe como você é um modelo para a minha vida. Você é um modelo de brasileiro. E o homem é um corrupto, está tendo um monte de acusações contra ele agora. Ike Batista. E ele dizendo, você precisa ver como eu sou admirado pelos brasileiros. É assim. Os ímpios ainda fazem um monte de coisa errada, ainda são modelos, são admirados. Versículo 10 diz, por isso o seu povo se volta para eles. O povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. Ou quero ver o que esse cara tem para dizer, eu quero aprender com ele, porque ele é um empresário bem sucedido, ele é um exemplo de que deu certo, um exemplo de sucesso, de empreendedor, mas é um corrupto, é um opressor, zomba de Deus. E o pior de tudo, em sexto lugar, eles ficam cada vez mais ricos. Versículo 12. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, eles não têm temor de Deus e aumentam suas riquezas. Então o que levou Asaf à crise? Foi ver que os ímpios têm saúde, os ímpios não passam por calamidades, os ímpios abusam dos mais fracos, eles zombam de Deus, são venerados pelo povo e ficam cada vez mais ricos. E quais foram as consequências da crise? Quais foram as consequências desta crise em Asaf? Versículo 13. Asaf chegou a pensar que era inútil servir a Deus. Versículo 13. Certamente foi-me inútil manter o coração puro e lavar as mãos na inocência. É inútil. O que adianta eu estar todo domingo no culto, ser contribuinte, orar todos os dias, me manter em santidade, não assistir nada na televisão que seja pornográfico? O que adianta eu manter a minha vida em pureza, me guardar para o casamento? De que adiantou tudo isso?
casei certinho, não cometi sexo antes do casamento, respeito a minha esposa, não entro em sites pornográficos, eu honro a minha mulher, não olho para as outras mulheres que passam na rua. O que adiantou tudo isso? Os ímpios não fazem nada disso, estão bem, têm saúde, têm casa boa, a esposa deles é bonita, os filhos estudam nas melhores escolas. Foi-me inútil, é inútil viver em santidade. Asaf começou a contabilizar suas aflições. Enquanto ele enumera tudo o que acontece de bom com os ímpios, agora ele começa a dizer o que está acontecendo de ruim com ele. Versículo 14 ele diz: pois o dia inteiro sou afligido, todas as manhãs sou castigado. Homem crente, frequentava a igreja, trabalhava na igreja, tinha cargo, tinha ministério, e ele diz o quê? O dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Tem gente que diz assim: hoje eu levantei com o pé esquerdo. Asaf era todo dia. Todas as manhãs, meu dia já começa com castigo, com opressão, com depressão, com angústia. É assim o meu dia. Aí sabe o que ele percebeu? Que ele tinha potencial para se desviar, e não só para se desviar dos caminhos de Deus, para contaminar os outros irmãos. Versículo 15, ele diz: se eu pensar em falar tudo que está no meu coração, em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos seus filhos. Se eu começar a colocar para fora o que está no meu coração, toda essa angústia, eu teria contaminado todos os meus irmãos. Os meus irmãos iam começar a olhar para os ímpios e dizer: não é que é verdade mesmo? Rapaz, Asaf está certo, a gente está aqui servindo a Deus e a coisa só tribulação para nós. Eles não estão nem aí com Deus e está tudo dando certo na vida deles. Ele chegou à conclusão que não conseguia entender o que ele estava passando. Ele chegou a essa conclusão: olha, eu não entendo o que eu estou passando. Versículo 16: quanto a mim, entender tudo isso, achei muito difícil para mim. O que ele está dizendo? O que é difícil para Asaf entender? Que o ímpio prospera e o justo é castigado. Isso aí para mim é difícil de entender. Como é que é isso? Quer dizer que aqueles que fazem coisas certas, que são tementes a Deus, que são homens de oração, que amam a palavra de Deus, que amam o culto, muitas vezes vão passar por sofrimentos e aflições terríveis, e aqueles que não estão nem aí com Deus, vão ser prósperos, vão ser bem-sucedidos. Asaf começou a pensar sobre isso e falou: olha, sabe uma coisa? Isso aí é muito difícil para eu entender isso aí, viu? Eu não consigo entender como que Deus trabalha, como que é a balança de Deus nessa situação. Aquele que não teme, está próspero. Aquele que serve a Deus, honra a Deus, está passando por tribulação, desde manhã, já acorda sendo castigado. Eu tentei entender isso, e não entendi nada. Asaf disse isso. E quais foram as consequências da crise na vida de Asaf? Ele chegou a pensar o quê? Viver em santidade, viver uma vida de santificação é inútil. Ele contabilizou os seus problemas, ele começou a contar os problemas que ele tinha. De manhã é assim, durante o dia acontece isso comigo. Ele começou a contabilizar. Essa crise levou ele a entender uma coisa: que se ele abrisse a boca e começasse a falar, ele ia contaminar a igreja. Um coração amargurado contamina os outros. É isso que ele chegou a entender. Ele chegou a entender que ele tinha capacidade para abandonar tudo, para se desviar. Ele chegou à conclusão também que ele não tinha capacidade para entender essa situação. Por que que o justo sofre e o ímpio prospera?
E como que ele supera então esta crise? Versículo 17: até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Como que Asaf, ele entendeu? Como que ele superou esta crise? Foi num dia comum, não foi num congresso. Até que eu entrei no santuário. Onde era o local de trabalho dele? Onde os levitas trabalhavam? No templo. Numa bela segunda-feira, Asaf vai trabalhar, vai para o templo. Tinha um monte de afazeres no templo, sacrifícios que eles tinham que fazer, a limpeza do templo. Foi num dia comum, não havia nada de sobrenatural, não foi num evento, num congresso, não foi numa campanha onde veio um pastor de fora, fulano de tal, que pregava. Não foi no dia em que ele foi numa banda que tocava bem, que tinha vários CDs gravados, discos de ouro. Não, foi num dia comum. Ele entrou no santuário para ir trabalhar, mas naquele dia Deus falou com ele. Foi naquele dia, num dia comum, não foi num dia em que as suas emoções estavam sendo influenciadas, não foi num dia em que alguém estava pregando e tinha um som de fundo, não é? Para deixar a pregação mais emotiva. Não, foi num dia comum, foi numa segunda-feira, numa terça-feira. Ele entrou no santuário, aí eu compreendi, ele disse. E o que mudou em Asaf depois de superar a crise? Mudou seu foco em relação aos ímpios, porque ele olhava para os ímpios e só via o que nos ímpios? Que os ímpios se davam bem, que tudo estava dando certo na vida dos ímpios. Quando ele compreendeu o destino dos ímpios, aí ele começou a olhar para os ímpios com outros olhos. Versículo 18, 19 e 20: certamente os põe em terreno escorregadio. Ele olhava para os ímpios e dizia: olha que vida segura eles têm. Mas quando ele olhou da perspectiva de Deus, ele diz: certamente o Senhor o põe em terrenos escorregadios e os fazes cair na ruína. Primeiro ele tinha dito: meus pés quase caíram. Agora ele olha para os ímpios e diz: não, esses homens, essas mulheres que não temem a Deus, Deus os coloca em terreno escorregadio, e Deus faz com que eles caiam na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Como ao sonho, quando se acorda, assim o Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. É de repente. O cara é um milionário, sofre um acidente, acabou tudo. Cai o avião, acabou tudo. É milionário, pode pagar os melhores médicos do mundo, pega um câncer que não tem médico que cure ele. Aí você vai ver o desespero desse homem. Aí nada satisfaz ele. Ele tem dinheiro para comer o melhor prato feito pelo melhor mestre de cozinha do mundo, mas não pode comer. Entra em desespero. A mansão dele não traz conforto para ele. O carro importado dele não traz conforto. Ele nem pode mais andar no carro. Está lá na garagem, porque ele está na cama. É de repente. É isso que ele falou: eu vi o destino dos ímpios. Mudou também seu foco em relação a si mesmo, porque ele estava só angustiado, dizendo: olha, para mim não adianta nada, o que adianta eu servir a Deus? Meus pés quase desviaram. E agora ele olha para si mesmo, ele confessa o seu pecado, versículo 21 e 22: quando o meu coração estava amargurado, e no meu íntimo eu sentia inveja,
agi como insensato e como ignorante. Deus, como eu fui ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Você já pediu perdão a Deus assim? Deus, eu agi como um animal irracional. Como eu fui ignorante, Senhor. Não entendia nada das coisas. Achei que sabia. Tanto tempo trabalhando na obra, no ministério, achei que conhecia. Eu agi como um irracional. Depois ele diz também o quanto ele é abençoado. Ele enxergou o quanto ele era abençoado por Deus. Versículo 23 e 24. Contudo, ele diz, falando sobre Deus, sempre estou contigo. Deus sempre está comigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Gente, como é que eu não percebi isso, Deus? O Senhor sempre está comigo, e o Senhor sempre segura na minha mão e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho, e depois me recebes com honras. Como é que eu não vi isso? Eu só olhei para as minhas aflições, mas não vi o quanto eu era abençoado pelo Senhor, que o Senhor sempre esteve comigo, que o Senhor sempre me sustentou. E aí ele faz uma confissão de amor, uma declaração de amor a Deus, versículo 25 e 26, ele diz: a quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Primeiro ele estava olhando para as riquezas do ímpio e desejando a riqueza dos ímpios. Agora ele diz: não, isso aí não vale nada. A quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo, o meu coração podem fraquejar. Olha, Deus, eu posso ficar doente, eu posso ter uma enfermidade terrível, meu coração, o meu corpo pode fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. O Bill Gates tem uma herança grandiosa, um dos homens mais ricos deste mundo, mas Asaf disse: a minha herança é o próprio Senhor. Quem é mais rico? Asaf ou Bill Gates? Coitado do Bill Gates, se ele não se converter. Tudo que ele conquistou não vai passar de poeira. É um tesouro que a traça corrói. Agora ele faz um propósito com Deus, versículo 27 e 28. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Aqueles que abandonam o Senhor, que ficam encantados com as riquezas dos homens ímpios, eles vão perecer. Tu destrói todos os infiéis. Ele está dizendo: Deus destrói todos os infiéis, mas para mim, bom estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. E tem um negócio, eu vou falar para todo mundo do Senhor. Eu vou pregar o Evangelho. Proclamarei todos os teus feitos. Ele disse que se ele falasse enquanto ele estivesse amargurado, ele poderia contaminar o povo de Deus, não é isso? Agora que ele está com o seu coração endireitado pela palavra de Deus, ele diz: eu vou proclamar todas as grandezas de Deus. Eu vou dizer para todo mundo que a melhor coisa deste mundo é ter Cristo no coração. Que todo este mundo vai passar. Que a maior herança que alguém pode ter é Cristo. Eu vou fazer isso, Senhor. Foi curado. O que a gente pode aprender nesta noite? Enquanto nós olharmos para a santificação, irmãos, como um meio para sermos abençoados, nós vamos viver uma vida medíocre espiritualmente. O que Asaf disse? Versículo 13: certamente foi-me inútil manter puro o coração
e lavar as mãos na inocência. Por que ele entendeu que era inútil? Porque ele achava o seguinte: ele achava que a santificação, quanto mais eu me santifico, o que é santificação? É se abster daquilo que é pecado e buscar aquilo que vem de Deus. Asaf, ele entendia como muitos crentes entendem hoje: quanto mais eu orar, quanto mais eu abandonar o pecado, quanto mais eu mortificar os desejos da minha carne, mais Deus vai me abençoar. Asaf acreditava que a santificação era um meio para ser abençoado. Era como se a cada coisa correta que ele fazia era uma moedinha no cofrinho. Olha, para cada coisa espiritual, para cada coisa que ele fazia de acordo com a palavra de Deus, era uma anotação na agenda de Deus. Olha, esse mês o Fernando, hein, foi bênção, orou, ajudou um irmão que estava num momento de dificuldade, e aí no final do mês Deus fecha a conta. Você mais fez coisas boas do que coisas erradas, então você merece ser abençoado. Asaf achava que as coisas funcionavam assim. Ele achava que a santificação era um meio para ser abençoado, e quem pensa assim vai viver a vida mais medíocre que um crente pode viver. A santificação não é um meio para sermos abençoados. A santificação, em primeiro lugar, é uma ordem. O que Deus disse? Sede santos, porque eu sou santo. Deus é santo. Você é filho de Deus? Então você tem que se parecer com seu pai. Meus filhos se parecem comigo. Deus é santo. Santificação é uma ordem. Não existe mérito nenhum em se santificar. Santificação é gratidão, é evidência de que eu fui salvo. Por que nós nos santificamos? Por que nós nos abstemos dos pecados? Porque Deus foi bom conosco, porque Deus nos deu um novo coração, porque nós estamos em Cristo, e a Bíblia diz que aquele que está em Cristo deve andar como Cristo andou. Santificação não é mérito, é evidência. Você quer saber se você é salvo? É uma vida de santidade. Você quer saber se realmente você é filho de Deus? Deus é santo. Você tem que se parecer com seu pai. Santificação não é mérito, mas Asaf tinha essa mentalidade, e é uma mentalidade de muitos crentes, irmãos. E você percebe isso quando os crentes passam por provações. Aí eles dizem: puxa, tantos anos servindo a Deus, e como é que Deus deixa isso acontecer comigo? Então ele está pensando o seguinte, que todos os anos em que ele serviu a Deus eram moedas no cofrinho. Deus tinha que retribuir agora para ele. Não é isso, irmãos. Por isso que Asaf falou: é inútil. Se eu faço algo de bom e ainda me acontece algo ruim, então o que adianta fazer o que é correto? É inútil. Se você olhar para a santificação como uma troca, como uma produção que te dá mérito com Deus, então santificação realmente é inútil. Agora, se você olhar para a santificação como gratidão, Deus deu seu filho para morrer em meu lugar, como é que eu vou viver agora uma vida de qualquer jeito? Se Cristo morreu pelos meus pecados, os meus pecados fizeram com que Cristo sofresse na cruz, e um sofrimento angustiante. Agora eu vou pegar os mesmos pecados que mataram Cristo, e eu vou sentir prazer nesses pecados? Isso é um absurdo. Eu não posso sentir prazer naquilo que matou o meu Salvador. Santificação não é mérito, não é produção que garante mérito. Santificação é evidência de que eu sou salvo, e é gratidão a Deus. O que Deus fez por mim tem que me constranger a não viver uma vida de pecado. Uma outra coisa que nós precisamos aprender é que as respostas para as nossas crises não estão dentro de nós.
elas não estão dentro de nós. O mundo diz: olhe para si mesmo, busque a resposta no seu coração. Vocês já ouviram isso? Há uma música do John Bon Jovi, ele diz: acredite no amor, acredite na magia, acredite em si mesmo, acredite nos seus sonhos. Se você não o fizer, quem o fará? Olhe para si mesmo, as respostas estão dentro de você. Asaf estava em crise. De onde veio a resposta para a sua crise? Quando entrei no santuário. Era algo externo a Asaf. A resposta para as nossas crises não estão nos livros de autoajuda, irmãos. Não estão nos livros de Augusto Cury. Não estão nos livros da Super Nani. As respostas para as nossas crises são externas a nós, não estão em nosso coração. As respostas para as nossas crises estão na palavra de Deus, que não muda. É na palavra de Deus. Estão aqui, ó, as respostas. É algo que é externo e imutável. Hoje você acordou alegre, glória a Deus. Amanhã você pode acordar triste. Terça-feira você pode acordar alegre. Quarta-feira você pode acordar triste. Você muda conforme as circunstâncias, mas a palavra de Deus não muda. É tinta no papel, como diz um colega meu. Não muda. Vai passar 30, 40 anos, ela vai continuar a mesma. A palavra de Deus não muda conforme as circunstâncias, não muda conforme a economia do país, não muda conforme as crises, conforme as guerras que estão acontecendo. Ela não muda. A resposta para Asaf veio de fora. Foi quando ele entrou no santuário. E pode ser que ele estava lá no santuário e lá tinha os rolos da lei. Pode ser que ele abriu num salmo. Salmo 34, louvarei o Senhor em todo o tempo. Pode ser que ele abriu no Salmo 40. Pode ser que ele viu lá que Deus o resgatou do lamaçal do pecado. A resposta para Asaf não veio de um culto emotivo, foi num dia comum. Não foi porque ele ouviu um louvor que o emocionou. Tem gente que é viciada em emoções. Se eu não me emocionar, eu não mudo. Asaf, ele compreendeu num dia comum. Versículo 17, ele diz: até que eu entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Em terceiro lugar, enquanto não percebermos o quanto somos abençoados, nós seremos o povo mais amargurado da terra. Asaf só estava olhando para aquilo que ele não tinha. Enquanto você ficar olhando para aquilo que você não tem, você será uma pessoa amargurada. Nós temos que começar a olhar para as nossas vidas e ver aquilo que nós já temos, aquilo que Cristo fez por nós, aquilo que Deus deu a nós, o quanto Deus nos abençoou. Enquanto você ficar olhando para aquilo que você ainda não tem, para aquilo que você ainda não alcançou, você será uma pessoa amargurada, e você não vai desfrutar daquilo que você já tem. Versículo 25 e 26 ele diz: a quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Ele disse o quê? Que Deus é a minha herança. Mas isso foi algo novo? Deus passou a ser a herança dele a partir daquele dia? Ou Deus já era a herança de Asaf? O que vocês acham? Deus já era a herança de Asaf. Mas o que aconteceu? Ele começou a olhar para a prosperidade dos ímpios e ele esqueceu o que ele já tinha. Deus já era a herança de Asaf, porque Asaf era da tribo de que tribo ele era? Levi.
E o que Deus deu à tribo de Levi? Números 18, 20. Disse ainda o Senhor a Arão: você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Você consegue ver o que Deus já fez por você, o que você tem em Cristo? Efésios, no capítulo 1, vai dizer que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 2, ele vai dizer que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, que Ele nos ressuscitou e nos fez assentar com Cristo. Você consegue perceber o que você já tem? Mas sabe o que acontece? As crises vão ofuscando os nossos olhos, e aí nós só olhamos para a crise e não percebemos o quanto somos abençoados. Cristo é a nossa herança, irmãos. Quem é a tua herança? Sabe por que é bom entender isso, que Cristo é a nossa herança? Vamos supor que você tem uma grande quantia em dinheiro depositada no banco do nosso, em um desses bancos aqui do nosso país. Por mais seguro que este banco seja, pode haver uma crise no país e o governo ir lá e tomar todo o seu dinheiro. Vocês já viram isso acontecer, não? Já, né? Mas quando Cristo é a nossa herança, irmãos, ninguém pode nos roubar Cristo de nós. Não existe ladrão. E que ladrão é louco de fazer isso, de tentar roubar Cristo de nós? Não ponha a tua confiança nos bens que você possui. Não ponha a tua confiança no teu emprego, na tua profissão. Tudo isso é vulnerável. A traça pode corroer. Que o seu tesouro seja Cristo. Quem é a tua herança? Em quarto lugar, nenhum crente está isento de passar por uma crise. Asaf era um homem crente, irmãos. Ele não escreveu só esse salmo, não, tem mais salmos. Um homem que foi usado por Deus, inspirado por Deus. Não pense porque você é crente, você está imune às provações. Em quinto lugar, o crente só não cai, ele só não se desvia, porque Deus o sustenta. Versículo 2 ele diz: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. E por que ele não caiu? Porque ele era bom, porque ele conhecia muito de Bíblia, porque ele era forte. Sabe por que eu não caía? Porque eu sou um bom crente. Esses outros que caem aí nem se comparam a mim. Foi isso. Por que ele não caiu? Versículo 18: certamente os põe os ímpios em terrenos escorregadios e os fazes cair na ruína. Ele só não caiu porque a mão de Deus o sustentava. Porque quando Deus quer que alguém caia, ele coloca esta pessoa em terreno escorregadio. O próprio Deus, irmãos. Olha o versículo 18: certamente os põe, os ímpios, em terrenos escorregadios, faz cair na ruína. Por que Asaf não caiu? Versículo 23: contudo sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens. Sabe por que nos momentos de crise você não abandona o Senhor? Porque eu não conheço ainda nenhum crente que nunca pensou em desistir. Sabe por que nos momentos de crise você não abandona o Senhor, você não joga tudo para o alto? Não é porque você é bom, é porque tem uma mão te segurando. Uma mão te segurando. Judas 24, 25 diz: aquele que é poderoso para impedi-los de cair,
e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo nosso Senhor, antes de todos os tempos e agora e para todos sempre. Amém. Quantas crises você enfrentou e você já quis desistir, mas você está aqui hoje, sabe por quê? Tem uma mão te segurando. Tem uma mão te segurando. Existe uma mão que te segura e é por isso que você não cai. Então toda a glória seja a quem? Seja Deus, aquele que te pega pela mão direita. A glória é dele. Você só está em pé porque Deus te sustentou até aqui. Porque homens muito mais envolvidos com igreja, homens muito mais conhecedores da palavra de Deus, homens muito mais ativos no ministério, envolvidos com as coisas de Deus, se desviaram. Mas você está aqui hoje. Por quê? Porque Deus tem te sustentado até aqui. Glorifique a Deus por isso. Agora, pode ser que você chegou aqui hoje e sua vida está de perna para o ar, está uma bagunça, sua vida está de ponta cabeça, seu casamento está de ponta cabeça, sua família está toda destruída. Qual que é a palavra de Deus para você? Você precisa compreender quem é Jesus Cristo, o quanto Cristo é precioso, e não só compreender o quanto Cristo é precioso, você tem que se entregar a Ele. E se entregar a Ele não é apenas dizer, eu creio em Jesus, porque não é apenas professar verbalmente. Crer para o judeu, irmãos, crer para o hebreu não era apenas dizer assim, eu creio. Crer era seguir, era ir atrás. O que Jesus dizia? Larga tudo e me segue. Era assim que ele dizia para os seus discípulos. Pedro estava ali pescando, vem, eu vou fazer de você pescador de homem. Não, mas tem um negócio, deixa tudo isso aí, me segue. Crer não é apenas dizer, se você sair na rua e perguntar para as pessoas, você crê em Jesus? As pessoas, não, eu creio. Mas você segue a Cristo? Não, não segue. Crer é seguir a Cristo. E a Bíblia diz que para nós sermos salvos, nós temos que crer e nos arrepender. E se arrepender, o que é se arrepender? Não é apenas sentir tristeza, eu fiz tanta coisa errada na minha vida, nossa, quanta coisa errada que eu fiz, que tristeza. Não é só isso. Se arrepender para o judeu, se arrepender de acordo com a Bíblia, é abandonar tudo, é deixar o seu passado para trás, aquilo que você fazia, não fazer mais. Isso é arrependimento. Se você era um adúltero, você não será mais adúltero. Se você era um viciado, você não será mais um viciado. Se você roubava, você não vai roubar mais. Pelo contrário, você vai trabalhar e ainda vai ajudar os outros com o dinheiro que você vai ganhar. Isso é arrependimento, irmãos. Não é apenas algo emocional. Por isso, você que entrou aqui nesta noite e ainda não se entregou a Cristo, a palavra de Deus para você é: creia em Jesus, Ele está te chamando, corra para Ele. E crer é seguir Ele, é deixar tudo para trás, é deixar o seu passado para trás e seguir a Cristo. E a palavra de Deus também para você é: arrependa-se. Arrependimento é mude radicalmente o seu estilo de vida. Isso é arrependimento. Arrependa-se e creia, e você será salvo.
E aí sabe o que vai acontecer? Você se tornará a pessoa mais rica deste universo, porque Cristo será o seu tesouro. E para os que já estão aqui, que tem tempo de igreja, olha que benção. Cristo é o seu tesouro, Cristo é a sua herança. Então você não tem motivos para murmurar. Você tem motivos para adorar a Deus nesta noite. Cristo é a tua herança. Já pensou? Cristo é o teu tesouro. Então adore a Deus. Agradeça a Deus, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu o seu único filho para morrer em meu lugar. E agora ele é meu e eu sou dele. Agradeça a Deus nesta noite. Vamos colocar em pé.